Boa noite, queridos irmãos. Vamos buscar mentalizar, sentir a presença de Jesus conosco, nesse momento, porque nos é importante estarmos concentrados nas nossas lições da noite. Elas nos trazem luz para a nossa consciência, nos ajuda a caminharmos aqui na Terra, conscientes das nossas responsabilidades de filhos de Deus. E é importante que saiamos daqui, nesse momento, com mais segurança, para a realização das tarefas no campo da recepção aos nossos irmãos desencarnados e encarnados, que com certeza não vemos, mas estamos reunidos com muitos irmãos que, igual nós, viemos buscar orientação. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos conversar com Jesus. Ele está dentro de cada um de nós, nos convidando a entrarmos em sintonia com o amor, com Deus, o nosso Pai, fonte divina de amor, porque o nosso Pai nos criou, nos mantém e ainda, pela sua misericórdia, nos traz, depois de Jesus encarnado aqui na Terra, através da doutrina espírita, que significa Jesus de novo conosco, nos relembrando de que devemos nos ligar mais ao Pai Celestial, assimilar as lições do Evangelho, que são bússolas para o nosso caminhar. E assim, Jesus, agradecidos pela permissão do nosso Pai Celestial, de Ti, amigo divino, que nos permite, os nossos benfeitores, estar conosco, nos ajudando nas tarefas, ou, melhor dizendo, realizando as tarefas da noite e nos permitindo a nossa presença, a nossa colaboração, ainda tão pequena, mas usando os nossos sentimentos fraternais. Estamos nas tarefas da noite, usando os nossos corações, os nossos melhores sentimentos para a realização. Fica conosco, Jesus. Abençoe-nos, nos dê força e coragem e seja a nossa inspiração. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro Estudando, Estude e Viva, uma lição bastante importante e que para todos nós nos traz grandes dificuldades ainda na nossa convivência, no lar, no trabalho. E ela vai nos esclarecer por que estamos reunidos em grupos aqui na Terra. Grupo familiar, grupo de trabalho, grupo social. Aonde estivermos religioso, aonde estivermos, estamos reunidos não só agora, mas por muitos milênios já estamos reencarnando na mesma família, nos grupos religiosos, Estamos reencarnando por muitos e muitas reencarnações. Então, a lição de hoje, ela traz o título Na Seara Doméstica. E nos diz, Emmanuel, através dessa lição, ele diz: todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Então, todos somos irmãos e somos uma família perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema,
estagiaremos através de grupos diversos. Então, somos uma só família, mas ainda nós temos poucas capacidades no campo do amor de amar todos como irmão. Por isso, estamos reunidos em grupos diversos de aprendizado, de reencarnação em reencarnação. Então, veja como a misericórdia do Pai nos fala, como não temos ainda capacidade de amarmos como deveríamos amarmos uns aos outros, ainda estamos em pequenos grupos para ver se desperta o nosso coração para esse grande amor que é amar toda a nossa humanidade. Estamos nos preparando para que aconteça um dia, né? A gente possa não precisar mais só amar a nossa família, só o pessoal do nosso grupo religioso, do nosso trabalho, mas todos igualmente. Temos assim no cotidiano o companheiro daquelas criaturas. Não, temos assim no cotidiano a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamem-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros, e por muitos se nos impessoalizem os sentimentos. Somos defrontados em família pela ocasião de provas ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideremos como sendo a mais certa. Veja bem, os nossos compromissos, né? Nós temos no grupo familiar, como esposo, esposa, filhos, companheiros, parentes, que ainda estão entrelaçados conosco, né? Pela família. E pelas ocasiões de provas e de crises que a gente não soube, muitas vezes, amar o suficiente. E eles, muitas vezes, se decepcionaram conosco e estão, muitos deles, fora do corpo, ainda ligados a nós. Não como inimigos, mas como pessoas que conviveram conosco e se decepcionaram na nossa falta de amor, de carinho com os determinados irmãos. Então, hoje nós sofremos. Por quê? Eu queria tanto que o meu companheiro, que o meu filho, minha filha estivesse junto comigo. Eu luto, né? Para que a gente consiga levar aquele companheiro nosso em família junto conosco, no caminho em que a gente acha que é certo. Olha só. E as lutas são grandes, né? Porque o outro ainda, às vezes, não deseja estar tão perto de nós. Se já conquistamos, porém, mais ampla experiência, é forçoso, a fim de ajudá-los. Olha aí, se já temos experiência, já sabemos que precisamos ajudar uns aos outros, né? Então, é forçoso, a fim de ajudá-los a cultivar a bondade e a paciência, com que, noutro tempo, esses que são rebeldes conosco, são difíceis, estão junto conosco, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Veja bem, a gente nunca está sozinho. Se hoje a gente está lutando na conquista da paciência, na conquista da bondade, junto com aqueles irmãos que em grupos estamos vivendo como familiares, é porque a gente foi muito ajudado em outras existências e agora nessa nós já temos experiência para também cultivar essa paz
junto aos nossos irmãos que a gente diz tão difíceis na nossa vida. Suportamos dificuldades e desacerto para atingir determinados conhecimentos. Atravessamos tentações, aflições e, em alguns casos, sofremos quedas imprevistas, da qual nos levantamos somente à custa de amparo daqueles que fizeram da virtude, não uma alavanca de força, aliás, de fogo, mas sim um braço amigo, capaz de nos compreender e de nos sustentar. Veja bem, nós que hoje passamos por dificuldades de conduzir irmãos nossos no grupo familiar, no grupo religioso, no grupo do trabalho, para os caminhos que nós achamos que são certos, temos essa dificuldade. Estamos iniciando o despertar da nossa paciência, da nossa bondade, da nossa compreensão. Nós, em outras épocas também, muitos amigos, irmãos, espíritos bons, virtuosos, lutaram para nos acordar também para as nossas tarefas. Por isso, hoje já sabemos, eu preciso ajudar, eu tenho que buscar meios de ajudar os nossos companheiros, né? E foram irmãos que não tiveram alavancas de fogo, não chegaram ferindo a gente, não. Eles chegaram para o nosso despertar, nos ajudando com os braços amigos, capazes de nos compreender e de nos sustentar. Veja bem, quando nós temos essa tarefa a realizar, a gente sempre diz que o companheiro, né, me decepciona. Mas quando nós também, nessa mesma situação, em outra encarnação, tivemos um amparo divino de benfeitores amigos, que eles usaram os braços amigos para nos ajudar, compreendendo-nos e sustentando nas tarefas. Lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Se errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Olha só a receita, né? Para todos nós. E os nossos, devemos sempre lembrar que os nossos entes amados são consciências livres. Eles podem não nos obedecer, né? Como nós também fomos livres. Passamos por uma dor muito grande, recebemos braços amigos que nos ajudaram e nos sustentaram para o nosso despertar. Mas vamos lembrar que se hoje nós temos essas tarefas junto aos nossos companheiros, né, não devemos usar, como ele diz aqui, não, porque eles se acham errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Ah, mas você, né? A gente sempre tem um motivo para rejeitar o outro. Se fracos, se os nossos irmãos se encontram assim e nós entendemos que eles são fracos, não é aguardando deles espetáculos de força, que lhes conferiremos valores. Vamos dar valor só aos fortes? Não. Vamos ajudar os fracos, irmãos nossos que têm mais dificuldades de se destravar de pensamentos negativos que estão ligados, de sentimentos difíceis ainda, e ainda não se encontram dispostos a buscar o caminho que Jesus nos ajudou. Mas Ele nos envia amigos braços fortes, que nos sustentam. E nós agora, nessa encarnação, somos nós que temos que ter esses braços fortes para ajudar aqueles. E não vamos esperar do fraco
né? Forças que lhes se confeririam para a gente conferir valores a eles. Não. Vamos ajudá-los a ser forte, sempre valorizando os nossos irmãos. Se ignorantes, quer dizer, né? Sem conhecimento, não é lícito pedir-lhes entendimento, porque o outro não tem ainda o conhecimento que já temos. Como nos diz assim, se já conquistamos, porém, mais alta experiência, temos conhecimento e experiência, não vamos ignorar o irmão que não tem entendimento, né? Pedir do outro que nos entenda, nós é que devemos entender o outro, sem administrar-lhes educação. Aí a gente começa a colocar, mas isso é falta sua, né? Você tem que se educar, você tem que aceitar, você tem que ser assim. Então, não vamos administrar ao outro que está ainda sem o conhecimento, educação. E se doentes, não é justo esperar testemunham comportamentos igual ao da criatura sadia. Olha aí. Aí a gente vence as dificuldades, né? Então, o remédio está em nós. Naquele que tem mais experiência, naquele que tem mais conhecimento. Sem antes suprimir-lhe a enfermidade. Não vamos exigir do outro, da outra criatura, dizendo a ele que ele tem que ter um comportamento sadio. Porque se nós não ajudá-lo para que esse irmão nosso, seja no campo que for, encarnado ou desencarnado, ele possa eliminar a sua enfermidade, se curar. Em qualquer circunstância é necessário observar, sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. Veja bem, se estamos colocados no campo da intimidade familiar, se estamos juntos no trabalho secular nosso, nos grupos, que a gente possa amparar, né? A fim de que um ampare o outro. Ninguém é melhor, ninguém é pior. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum. E sim, recorramos à prece, rogando a providência divina, nos conduza e inspire por seus emissários. Olha aí, que receita, né? Nessas horas em que a gente veja que o mal intrometeu na seara doméstica, a gente está vendo ali conviver conosco, não só encarnados, não, mas desencarnados, pedindo socorro, me ajude, que a gente não use da irritação, para a gente evitar isso aí, irritação, desespero, desânimo, ressentimento, né? Mas que a gente possa recorrer à prece, a Deus, o nosso Pai, a providência divina que nos conduza, nos inspire, o que eu vou fazer nessa situação, me ajude, com humildade, né? Por seus emissários, pelos nossos benfeitores, através da nossa prece, eles estarão conosco, nos ajudando mais e mais. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos receitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer.
Veja bem, às vezes a gente é exigente, tem que ser assim, queremos conduzir o outro para os nossos caminhos, que achamos que é o melhor caminho, né, porque é bom para mim e tal, e o outro ainda não tem entendimento, que usamos dentro de nós desse amor, desse sentimento que balsamiza a ferida do outro, a dor do outro, tanto encarnado como desencarnado, que a gente possa desdobrar o nosso pensamento, sentir a presença de muitos irmãos, como diz assim, que sem o conhecimento intromete, né, na seara doméstica, tudo que fazemos aqui na Terra, e que a gente possa, né, em conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazer o bem que nos compete fazer, o que eu devo fazer em situações difíceis que nós nos encontramos, cada um com a sua dificuldade, né? E Emmanuel ainda diz mais: humanidades numerosas povoam o mundo. Humanidades numerosas povoam o mundo, mas nós povoamos a escola terrestre. Nós, os encarnados aqui, né? Espíritos marcham em graduação infinita nos campos da evolução. Veja bem, os graus de conscientização, de evolução, infinitos. Então, no campo da evolução, todos nós ainda trazemos grandes dificuldades, e cada um com seu entendimento, com seu grau de evolução. Apresentamos os resultados dos nossos esforços na vida diária. Olha aí, se nós sabemos que espíritos marcham em gradação infinita aos campos da evolução, que nós possamos apresentar os resultados do nosso esforço, da nossa vida diária. Esse é o remédio para esse momento. Muitos corações são mais felizes que o nosso. Almas inumeráveis esperam por nosso auxílio. Tem muitos irmãos mais felizes que nós, mas também tem muitas almas inúmeras que esperam pelo nosso auxílio. Ninguém vive desligado da supervisão divina. Somos examinados constantemente. Veja bem o cuidado que devemos ter com o nosso pensamento, nosso sentimento, né? Porque nós estamos aqui na Terra sob a supervisão divina de Deus. Ele sabe tudo o que estamos pensando, fazendo, sentindo. Mas somos examinados constantemente, né? Há criaturas no passo inicial do progresso. Há criaturas, né, no passo inicial do progresso. Encontramos a perfeição infinita agindo e servindo à frente de todos. Hoje, o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil. Amanhã, provavelmente, será a nossa vez. A lei julga imparcialmente aquele que costumamos julgar. Todavia, a mesma lei avalia-nos os mínimos atos com integridade indefectível. Veja bem, é uma lei severa, né? A gente julga os outros, mas também somos julgados pelos nossos atos. Todavia, a mesma lei que avalia os mínimos atos com integridade, essa mesma lei, ela nos avalia também, né? A nossa integridade, os nossos atos indefectíveis. Veja bem, somos, como diz aqui a lição, né? Somos supervisionados pela lei divina.
e somos examinados constantemente. Qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso sentimento? Nós temos essa avaliação feita todo instante em nós. Agora, do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos avaliar também, através dessa lição, a bondade do Pai para com os seus filhos, né, que somos nós. A lição tem o título Pai e Amigos e Amigo. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quem disse foi Jesus, Lucas capítulo 15, versículo 20. Veja bem, quando o pai viu de longe, imaginemos nós, né, que nos sentimos distante ainda do Pai, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, mas o nosso Pai, quando fazemos uma prece, quando desejamos nos renovar, Ele nos vê de longe e nos abraça e nos convida a se melhorar. Aí Emmanuel nos diz, é possível que essa ou aquela falta te sombrie o coração, impelindo-te ao desânimo. Podemos passar, né, por esses momentos. Anseia respirar a fé pura, entregar-te aos místeres do bem. Contudo, trazes remorsos e tristeza. A gente traz conosco, né? Dissipastes a força da vida, extraviastes votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que percebe a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. Nós podemos encontrar tudo isso dentro de nós, né? Podemos não, nos encontramos muitas vezes. Pelas nossas faltas, nós nos sentimos ensombriados de coração, sem condições de ajudar, sem luz própria, né? E nos sentimos impedidos, desanimados de ajudar. Mas a gente queria ter aquela fé pura, aquela fé que nunca falha, né? Que sempre estejamos fortes e ligados a Jesus. Mas a gente já fez muitas coisas que já erramos, já caímos na negação. Qual viajor que perdesse a luz? Assim nos encontramos aqui na Terra, né? Parece que a gente não encontrou o caminho ainda, porque o caminho é Jesus, né? Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Mesmo nos encontramos nessa situação, o amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Olha que esperança nos traz, né, o Evangelho. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do Filho pródigo. Veja bem, o reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Veja bem, nós vamos colocar nós voltando à vida espiritual. Não vamos ser recebidos humilhados, porque erramos, porque esquecemos do caminho que temos que seguir, fizemos esse propósito de sermos melhor. Chegamos aqui no corpo físico, a gente prefere a porta larga, né? Mas a gente é recebido na hora que voltar ao mundo espiritual, na casa do Pai, a gente vai ser recebido, né? Com carinho, não humilhado, mas o moço estava desvalido, nós sentimos isso, né? Essas faltas nossas, nos falta muitas vezes força para a gente vencer as dificuldades. Assinalando-o no caminho de volta e
quando ainda estava longe, veja bem, por mais que estejamos vivendo aqui na terra, afastado do amor divino, longe do Pai, né? Ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. A gente age desse jeito, será? Com aquele que erra conosco, com aquele que muitas vezes nos decepciona? Muitas vezes, nem como colocado como pai, nem a gente guarda aquele sentimento que o outro podia ter nos obedecido. Então, Deus, o nosso Pai, Ele age dessa forma conosco. Mesmo de longe, nos vendo errar aqui no planeta Terra. Saímos do corpo, na hora do sono, somos levados a estudar, a aprender, a modificar a nossa vida. Quando saímos, em definitivo, através do fenômeno morte, vamos ser recebidos com amor, sem humilhação. Ah, você errou, você não fez isso. Não, o amor divino não mostra os nossos erros, ele nos acolhe, né? O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativa. Né? Por que você fez isso? Por isso. Não solicitou, né, justificativa e nem impôs condição de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Então, nos espera, amigos espirituais, Jesus, Deus, o nosso Pai, nessa forma. Mesmo que erramos, mesmo que não cumprimos o nosso dever aqui como filhos de Deus aqui na terra, não somos humilhados pela misericórdia divina. Mas esse amor em que somos recebidos, esse abraço, esse perdão de Deus vai mover os nossos corações e a gente vai contar, né? Contando com essa presença, modificar a nossa vida, sem que ninguém venha nos trazer acusações, né? Por que você fez isso? Não solicita justificativa de nenhum de nós. O que Deus, o nosso Pai, nos oferece, o seu perdão, através do quê? Das reencarnações. Vá e não erres mais, né? É isso que vamos ouvir de Deus, o nosso Pai. Volta ao corpo físico. Busque o caminho do Cristo. Renova os teus sentimentos, seus pensamentos. Cultive o bem. Ajude os companheiros familiares. Ajude os companheiros que estamos no grupo religioso, de trabalho, onde estivermos. É isso que vamos receber do nosso Pai Celestial. Então, vamos cuidar de nós. Como estamos vivendo em família? Como estamos vivendo aqui na terra, nos grupos que o Pai Celestial nos permite viver? Como vimos na lição do Evangelho? Sem solicitar justificativa. Por que você errou? Por que você fez isso? Não. O pai abraçou o filho, né? Beijou. Ele não esperou o filho procurá-lo, mas ele manda quantos benfeitores, principalmente nesses momentos de hoje, né? Da nossa tarefa. Quantos filhos de Deus estão aqui nos ajudando, nos inspirando, nos trazendo momentos acolhedores, porque a cura está dentro de nós, é a mudança. Não vamos agir diferente daquilo que aprendemos hoje nas lições da noite. Expor o nosso carinho, abraçar, servir, né, em nome de Deus, porque ainda não temos essa condição, mas estamos caminhando para que despertemos para a luz. Que Jesus nos abençoe. Nos ajude a recordar essa lição
todos os dias e vivermos sem irritação, sem buscar no outro reprová-lo, mas assisti-lo, ajudá-lo dentro do amor que já conquistamos aprender, porque se temos mais experiência, nos diz a lição, temos mais deveres a cumprir. Que fiquemos todos com Jesus, que Ele nos ajude a não o esquecê-lo em todo o nosso viver, que assim seja.